32 minutos, este é o Show da Manhã pela Pioneira FM. Estamos conversando aqui com o vereador Valdir da Fonseca. O vereador Valdir da Fonseca está aqui. Estamos conversando sobre a questão, de novo, né, voltando aí a Berlinda, vamos dizer assim, essa questão aí do aumento de vagas na Câmara de Paysandu, que no ano passado foi definido pelo aumento, e agora o presidente da Câmara lançou aí, levantou a bandeira de diminuir para 9, né? Ele esteve aqui no rádio ontem, conversando aí com a população, e hoje nós estamos recebendo aqui o Valdir, que defende a tese de que a cidade precisa ter 13. O Valdir ligou para cá um ouvinte, o Antônio de Jardim Bela Vista. Ele ligou para cá e fez a seguinte pergunta simples e direta. Acredito que seja mais uma afirmação do que uma pergunta, né? Mas dá para a gente transformar ela aí num questionamento. Ele diz que 9 já é muito pelo que os vereadores fazem, né? Por que então aumentar para mais 13? Então esse foi o questionamento aí. A gente subentende então que, na opinião do Antônio, né, e pelo que a gente acompanha, é uma opinião assim da maioria da população, né? Acredito que para 9, os 9 já não trabalham o suficiente para atender aí as necessidades do povo, então que não seria interessante mais 4, né, para aumentar esse número de 13. O que você responde ali para o Antônio? Olha, eu queria dizer para o Antônio que na coisa pública nós temos o dever de responder toda e qualquer pergunta, tá? Eu digo para ele que durante o meu mandato, já que ele disse que os 9, então eu faço parte dos 9, durante o meu mandato, eu entreguei uma proposta de trabalho para a sociedade aprovou. Eu desenvolvi aquela proposta e mais 1000% em cima daquilo. Eu só queria saber, também que é um direito meu, o que ele fez com o voto dele na última eleição. Se o representante dele, tá, alcançou os objetivos. Porque eu presto conta para a sociedade, para a rádio, para os blogs. E nas últimas 3 enquetes dos últimos 3 anos, 2 feitas nos blogs de vocês e outra por um instituto de pesquisa, em todas eu fui apontado com ou vereador ou vereador destaque do ano. Tá? Então eu faço o meu trabalho e aí eu tenho que responder ele, que eu faço parte dos 9. A minha parte eu tenho que responder. Então nós temos que saber as nossas responsabilidades. Eu sei das minhas e cumpro, e desafio qualquer pessoa a participar da prestação de conta e fazer qualquer tipo de pergunta na minha frente, me chamar em qualquer lugar, sou homem público e vou lá responder. Porque às vezes, quando você generaliza, você acaba colocando todo mundo no mesmo saco. Isso significa dizer que tudo é bom ou que tudo é ruim. Não, as coisas não são assim. Tá? Cada um tem suas responsabilidades, e o que você propõe e o que você faz. Eu fiz o que se propus a fazer e fiz muito mais do que se propus a fazer. E se, por 3 anos consecutivos, eu consegui ser destaque como vereador de Paysandu, certamente eu estou cumprindo a minha função. A Câmara de Paysandu, ela teve 3 vereadores que foram afastados, cassados, né? Se você acha que isso suja a imagem de todos os vereadores, há um nivelamento por baixo nessa situação? Não acredito, mesmo porque eu respondo só pelos meus atos. Você já fez pergunta aqui e eu disse que eu responderia só por mim. Tá? As pessoas são diferentes, são distintas. O Ricardo é o Ricardo, o Aguinaldo é o Aguinaldo. Vocês estão fazendo aqui o mesmo programa, mas são pessoas diferentes. O pessoal sabe disso, a sociedade sabe disso. Quando alguém faz alguma coisa e a justiça pune, é questão de justiça. Tá? Quando as pessoas chamam para conversar, as pessoas sabem distinguir quem fez isso e quem fez aquilo. De forma geral, o poder legislativo perde credibilidade. Mas não dá para dizer para você que colocar todo mundo no mesmo saco. Eu sempre falo que não se deve fazer, e eu nunca coube dentro do saco de todo mundo, para usar um termo popular. Tá? Eu tenho ideias próprias, ideologias próprias, e tenho um grupo de pessoas grandes, respeitados da igreja e da sociedade, que me ajuda a conduzir o mandato. Tá? Então eu não faço a minha ideia,
eu faço a ideia do partido que eu pertenço e da sociedade que eu represento, tá? Por isso que talvez eu acabo fazendo alguma coisa diferenciada. Valdir, o presidente ontem da Câmara, ele disse aqui que a Câmara de Paysandu, a Câmara atual, é a melhor Câmara que Paysandu já teve, desde que volte, né, aos 9 vereadores, né? Ou seja, desde que faça essa mudança de em vez de aumentar para os 13, volte para os 9. Ele diz que essa é a condição, por exemplo, de salvação dessa Câmara, vamos dizer assim. Você concorda com isso? Bom, no meu entendimento, eu vi a entrevista, primeiro tem duas informações discrepantes. Por um ato nós vai ser a melhor? Tá? Por um ato. Você faz um ato, vale para os 4 anos. Um ato só eu virei o santo. Tá? Primeiro, discordo da interpretação e até da maneira de falar. E esse de melhor ou pior, eu sempre digo que quem vai responder se essa Câmara foi boa ou não, vai ser todos os eleitores de Paysandu no dia 7 de outubro. Ele vai dizer se ela é boa ou não. E nada melhor do que o eleitor para dizer. Tá? Então eu sempre digo para as pessoas, longe de querer julgar esse trabalho das outras câmaras, eu acompanho a Câmara de Paysandu desde 92 e eu entendo que os nossos representantes do Legislativo nunca foi lá essas coisas e não vejo assim, da maneira que o presidente afirmou que essa é a melhor Câmara, muito menos por um ato desse, que na minha maneira de ver seria um ato irresponsável. Tá, então, estamos conversando aqui com o Valdir da Fonseca. O Valdir quer fazer uma pergunta? Não. O Valdir, então é o seguinte: para a população agora que está em casa ouvindo ali o rádio, o pessoal está ali com aquela pulga atrás da orelha, né? Que tem aquele pensamento pré-concebido de que com 9 seria melhor, 13 vai aumentar, menos despesa. Numa síntese, né? Convença a população de que com 13 vereadores é melhor a nossa cidade. Primeiro eu vou partir da questão econômica. Nós tínhamos em 2000 11 vereadores, tá? 11. O TSE reduziu em 2004 para 9 vereadores, tá? Qual foi a economia no final de 2004 e 2008? Respondo lá para o contribuinte o seu dinheiro, nenhum centavo, tá? Reduziu, 4 anos, nenhum centavo foi conseguido de redução. Então, gente, esse negócio de que menos vereador, agora eu estou falando de fato, tá? Menos vereador, não, é gestão. Eleitor, você precisa de 13 pessoas fiscalizando. E a qualidade dos vereadores é você que dá. Não se esqueça disso. É você que dá qualidade. Se você der qualidade no voto, vai ter qualidade na gestão e vai economizar não 1 milhão, e sim 2 milhões para investir no município de Paysandu. É nessa afirmação, é nessa tese que eu se baseio. Eu tenho dados, eu tenho fatos, eu tenho números para me afirmar isso daqui. Sou militante desde criança, desde 16 anos. Sei o que eu estou falando, baseado nos números que o município mesmo nos deu, tá? E lembrando, gente, menos representante terá representante a classe que tem dinheiro. Como Paysandu, nós somos um município de 90% de operário, de trabalhador, você 90%, com 9 ficará sem representante, com certeza absoluta, tá? Ficará sem representante, porque o financiamento vai ser grande e quem é financiado representa quem financiou. Isso é lá na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores. Então, por isso tudo, por esses fatos, nós devemos ter 13 vereadores, dar qualidade à próxima Câmara de Vereadores e não deixar 9 vereadores para que todo o processo, quando precisar investigar, aconteça o que aconteceu nos últimos anos. Isso é fato, eu só falei de fato aqui por eleitor, tá? E eu não estou doido, sei muito bem o que eu estou falando e mencionei as administrações que aconteceram até agora. Vamos dar qualidade, que eu garanto para vocês, que com transparência, com eficiência, o município de Paysandu
terá desenvolvimento e responsabilidade. E melhorar as nossas leis. Não se esqueça, gente. Quando você vai votar num vereador, a primeira coisa que você precisa saber é se ele sabe de lei. Se ele entende de lei, se ele sabe fazer lei. Porque uma lei que eu faço mal feita hoje pode causar problema daqui a 20 anos. E nós temos o Bela Vista, que é um exemplo prático disso. Se naquela época os vereadores tivessem exigido infraestrutura na hora que votou o loteamento, o que tinha acontecido? Nós não tínhamos esse problema. É disso que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma rua do Jardim Capital, que quando foi feito o jardim do lado, que me faz a memória agora o nome, eu fiz uma emenda que não poderia asfaltar sem asfaltar aquela rua. E aquela rua está asfaltada hoje. Isso é de minha responsabilidade. Para isso precisa conhecer lei, conhecer o plano plurianual, a LDO, o orçamento e todas as leis vigentes nesse país. Então nós precisamos de qualidade e quantidade. Então, daqui a pouco tem sessão na Câmara, né, Valdir? Às 11 horas tem a sessão extraordinária hoje, né? Sim. Está sendo votado ali alguns projetos. Escola do... Educação, né? Educação. Exato, projeto de educação, onde é a ampliação do Colégio Pedro Françoso, ou seja, deve ser uma cozinha, né, no valor de 300 mil reais. E tem um projeto também de 35 mil que se refere à alimentação, o PNAE, Plano Nacional de Aquisição de Alimentos, na escola, na educação. E você falou no Bela Vista, você viu ontem a publicação no Diário a prefeitura vai contratar, vai licitar ali a parte do asfalto. Chegou a ver? Sim, eu cheguei a ver. Lembrando que o asfalto ali é mínimo, tá? Eu já falei isso aqui uma vez. É 4 milhões e 600, você deve se lembrar do que eu falei, 4 milhões e 600, mais um pouco da capacidade do município. Ali são aquelas ruas que eu já mencionei aqui, Orlando Tortola, Silvio Alves e algumas ruas pegando da Ivaí para cima, e parte delas tem que ser asfaltada. Silvio Alves não, Campos Elíseos. Campos Elíseos, desculpa. Tá? Parte delas tem que ser asfaltada. Mas o grande problema de Paissandu, do Bela Vista, ainda não vai ser resolvido, que é a galeria que liga justo da Campos Elísio Ivaí à bacia de contenção. Mas já é um avanço. Eu sempre digo para as pessoas que toda vez que você faz um serviço, diminui os problemas. Mas deve ser feito o asfalto sem as galerias? Mesmo porque não vai fazer as galerias. Mas as galerias, eu não estou entendendo o que vai fazer com a água, se ela vai dar escoamento. Por quê? Porque o emissário que vai até lá embaixo, como você vê, não está no projeto. Não sei, né? Não vai funcionar direito. Me passaram a informação que me passaram é que iam fazer, assim, todas as galerias, o emissário, lagoa de contenção. Eu não sei se de repente não está nesse projeto que foi publicado ontem. Sim, porque, quer dizer, tomara, né? Tomara, queira que seja feito. Porque vai passar no conjunto dominante. Porque sem fazer o emissário, não tem jeito. Pois é, não tem nem fazer. O que é o emissário? Emissário é a rede de... Por exemplo, tem as galerias. As galerias vêm, por exemplo, nas ruas do Bela Vista até a Campos Elísio. Ali passa uma galeria grande. Isso que é o emissário. Ela leva até na lagoa de contenção, que é para baixo da linha. Quer dizer, bem para baixo, né? Tá? Isso é o emissário. Só para o pessoal entender. Que o grande problema ali é a água, né? Com certeza. Enxurrada, né? Precisa dar escoamento da água para aquela enxurrada toda ali, que acaba saindo do Bela Vista e trazendo barro para os outros bairros de baixo aqui. Sim. Esse é o grande problema. Valdir, mas eu só tenho a agradecer aqui a sua presença aqui. O espaço está sempre aberto aqui para você aqui no Show da Manhã, como sempre esteve, né? Vamos igual na Câmara, suas considerações finais. Então eu só agradeço e estou dizendo para as pessoas que o que eu estou fazendo aqui não é nenhum mérito, na minha concepção de homem público, dever de homem público. Você deve dar esclarecimento à população, deve ser transparente e deve defender as suas ideias com clareza. Então esse é um espaço muito bom, tanto dos blogs como da rádio. Parabéns a vocês mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem, fantástico. Eu acho que contribui muito para Paissandu e nós precisamos tanto de homens públicos com espírito público, como gente da comunidade com esse espírito que vocês têm, tá? De trabalhar, de trazer a discussão dos momentos, isso é muito importante, tá? Então, não é que eu estou à disposição, homem público não tem que vir dizer, isso é minha obrigação, tá? Dar explicação, informação e conversar com a sociedade. Sempre vou agradecer vocês por estar contribuindo para o crescimento de Paissandu e as outras ferramentas que se usam no município. E certamente voltaria aqui para tratar de outros assuntos
de interesse do município quando for solicitado. Obrigado a todos. Aí ouvimos então o vereador Valdir da Fonseca, e fica o convite aos vereadores da cidade de Paysandu que também quiserem utilizar o espaço aqui da Rádio Pioneira, que a gente faz a entrevista, depois o Agnaldo faz as filmagens, a gente coloca no blog para toda a comunidade que não tem a opção de ouvir o rádio, também está acompanhando aí as discussões que a gente faz aqui no rádio. Então, o convite está aberto aí a todos os vereadores, secretário, prefeito. O espaço da rádio aqui é democrático, né, Agnaldo? Pode estar ligando para a gente, conversando com a gente aqui. Só um agendamento rápido, né? Antes, o telefone da rádio é 3244-7333, e nós estamos aqui a partir das 8 horas da manhã até as 11 horas. Ontem recebemos o presidente da Câmara, hoje o Valdir também veio aqui para dar aí a sua opinião, e o espaço realmente está aberto. É só entrar em contato ou comigo ou com o Agnaldo, e a gente faz aqui, a gente utiliza esse espaço aqui na Pioneira para estar trazendo esclarecimentos aí para a população.